pouquinho sobre esse tema, em que Kardec trata amplamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das nossas aflições. E lá são trazidas várias situações, né, em que nos fazem pensar bastante a respeito, né? Porque às vezes é muito difícil nós evitarmos algumas perguntas, por mais que nós tenhamos conhecimento, estudemos. Muitas vezes a gente pergunta por que tanta aflição, né? Por que tanto sofrimento? Por que que alguns nascem em berço de amor e tantos nascem em berço de dor? Né? Mas antes da gente falar propriamente sobre isso, vamos lembrar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz a respeito de nós mesmos, da evolução da humanidade. Né? Então nós lembramos, rudimentarmente falando, que todos nós, né, que a humanidade, até o seu desenvolvimento, a chegar ao reino hominal, vamos dizer assim, passou por vários reinos, por várias fases de desenvolvimento, desde lá do mineral, vegetal, animal, até chegarmos onde estamos hoje. Né? E assim, lentamente, esses seres que antes não podem ser chamados ainda de seres espirituais, mas que com o tempo vão se desenvolvendo, vão criando, vão adquirindo algumas experiências que um dia os tornarão seres mais evoluídos. Isso falando em termos de raciocínio. Né? Então estamos nós aqui hoje, homens pensantes, conscientes, né? Ou seja, temos conhecimento, portanto somos responsáveis por aquilo que nós conhecemos e por as nossas escolhas. E por que nós estamos falando isso? Porque nós somos diferentes, por exemplo, de um animal. O animal, ele vai ter as suas atitudes, ou seja, ele vai, vamos falar, por exemplo, de um leão. O leão, ele mata outro animal, ele come aquele animal porque ele precisa sobreviver, né? Mas ele não vai sofrer nenhum efeito, né, de expiação, por exemplo. Ele não vai passar por nenhum problema, digamos assim, ele não vai ter responsabilidade nenhuma, né? Vamos falar nessa lei de causa e efeito, porque ele está agindo por instinto, certo? Então, quando o ser humano estava também nessa fase de agir por instinto, ele tinha os seus atenuantes, porque não tinha responsabilidade, não conhecia ainda o que fazia, da mesma forma como é o animal. Né? Nós não vamos dizer, o cachorrinho ele tem uma dívida grande agora, porque ele brigou com outro cachorro, matou outro cachorro, agora ele vai estar com um problema sério na próxima reencarnação dele. Porque não é assim que acontece. Né? É algo totalmente diferente, nós estamos falando de pensamento, nós estamos falando de consciência, que é o que acontece conosco. Então, uma vez que nós somos conscientes, passamos a ser conscientes e não mais agir por instinto, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Né? Então, nós vamos lá para a questão do Livro dos Espíritos, 637, em que Kardec pergunta, né, se o selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado. E os espíritos respondem, né, que eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, é esse grau de consciência. Né? Quanto mais nós sabemos, mais somos responsáveis pelo que vamos fazer dali para frente. Aí Kardec faz um comentário aqui, né? As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas,
A responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. Ou seja, às vezes nós somos ignorantes, né, em algum determinado assunto, como por exemplo, no passado. Hoje, nós nos vemos hoje aqui, nesse momento, e olhamos para o nosso passado, aqui nessa existência mesmo. Eu lá com 15, 20 anos, né, tomei certas atitudes que não tomaria hoje. Por quê? Porque naquele momento o conhecimento, o meu grau de consciência sobre aquele fato era completamente diferente. Então os meios que eu tinha, né, para conhecer aquilo que eu estava fazendo eram diferentes. Hoje eu já tenho outro nível de conhecimento. Portanto, esse mal que eu acho, que eu penso que eu causei para alguém lá atrás, tem o atenuante de que eu não tinha o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. Né? O que difere se aquilo que eu fiz lá atrás, eu fizer hoje novamente com o conhecimento que eu tenho, a cobrança vai ser diferente, certo? Então, olha só, aqui o grifo é meu, tá? É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Então, lá no Evangelho, nós temos o esclarecimento do Espírito Lázaro, que diz o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Somos nós. Nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, e daí por diante, a conta é para nós, né? E nós estamos falando aqui de causa e efeito. Causa e efeito, lei de causa e efeito. Quando Jesus foi crucificado e tudo mais, alguns anos depois teve também a morte do apóstolo Tiago, nas mesmas circunstâncias de sofrimento, seus despojos destroçados, aquela coisa toda. E Pedro, o apóstolo Pedro, estava muito triste, pensando por que aquilo tinha que acontecer. Né? E ele então se colocou em prece, esperando um contato com Jesus novamente, né? Que já tinha desencarnado. E ele esperando, então, ele fez aquela prece sentida quando ele sentiu a presença de Jesus ali com ele novamente. E ele colocou as suas angústias para Jesus, dizendo: mestre, por quê? Por que isso? Por que tanto sofrimento? Por que tanto derramamento de sangue? Por que nos perseguem tanto? E ele deu alguns nomes de pessoas ali que estavam, né, naquele embate com eles, pessoas que, enfim, cometiam atrocidades, né, ao seu ver. E Jesus disse para Pedro, não foi exatamente assim, ele nomeou um por um daquelas pessoas que Pedro estava nomeando, e disse assim: Pedro, essas pessoas viverão. Coloca o teu coração em paz, porque todos eles, esses que estão cometendo todas essas atrocidades, todos eles viverão. E o que foi que Jesus quis dizer com isso? Né? Justamente vem nos trazer esse grande ensinamento do Cristo, que é todas essas dificuldades, todas essas aflições que nós estamos enfrentando, que cada um de nós individualmente enfrenta, elas têm uma razão de ser, mas nós também teremos a chance de entender o que é que nos acontece, porque isso não se refere a esse momento único. Nós teremos a oportunidade de entender isso lá na frente, se nós tivermos a certeza que somos espíritos imortais, ou seja, nós viveremos. Então, olha só, se hoje nós passamos algumas situações, é porque talvez, nós não estamos dizendo que é, talvez lá, em uma existência anterior ou outras, nós tenhamos passado por situações que hoje nós estamos aqui tendo que novamente viver aquela experiência através da dor,
através do sofrimento, para que a gente possa refazer uma situação. Então, nós lá de trás, em alguma situação, tivemos algum tipo de embate, não se sabe qual, e nós vivemos, nós continuamos vivendo e nós reencarnamos. Que é isso que Jesus nos diz. Viverão. E viverão para quê? Para poderem expiar aqueles fatos, aqueles delitos, tudo aquilo que foi ocasionado por ele, para poder refazer novamente aquela situação de uma outra forma, né? Vamos ver. Nós vamos ver uma situação aqui, mais no concreto. Nós temos na obra Ação e Reação, que é uma das obras da vida no mundo espiritual de André Luiz. Essa obra, André Luiz vai fazer uma expedição, vamos dizer assim, um treinamento, uma pesquisa durante 3 anos, num local, né, na esfera espiritual, bastante densa, com espíritos bastante sofredores. E estão lá aqueles espíritos completamente aturdidos por questões que né, por males que causaram no passado, atormentados, enfim. E esses espíritos, então, eles são tratados para poderem adentrar a mansão da paz e receberem todo o tratamento para que eles possam reencarnar e se livrarem de todo esse sentimento aí que eles carregam de culpa, né? Enfim, de sentimento de terem prejudicado muito alguma situação. E aí, então, nesse lar, quem coordena, quem é o diretor é Druso, e ele tem um assistente chamado Silas. E o Silas, então, é um dos intermediários que conversa com esses espíritos sofredores, né? Ele que acalma, enfim, ele tem todo um preparo para fazer esse trabalho na esfera espiritual. E eles, então, vão, num determinado momento, conversar com 2 espíritos obsessores que estão causando bastante problema na situação, e ele, com a sua, né, enfim, ele começa a falar com esses espíritos, e o Silas começa a dar um depoimento pessoal dele. E o que é que ele conta? Ele conta que ele, numa encarnação anterior, ou seja, na passada, ele causou muito mal a alguém, né? Na família, ele era muito apegado ao dinheiro, aos bens materiais, e ele, a mãe dele faleceu, o pai casou novamente, e ele, muito ganancioso, não querendo que aquele casamento fosse para frente, ele articulou uma situação e prejudicou a madrasta. Ele era médico nessa encarnação anterior, mas ele não trabalhava, enfim, ele queria usufruir do dinheiro da família, ele ficava muito preocupado que essa madrasta fosse, então, né, se apossar dos bens que ele acreditava serem dele, então ele articulou todo um plano para incriminar a madrasta de adultério. Nisso ele conseguiu, claro, o pai, que já tinha mais idade, ele fez o pai perceber a situação flagrante, aquilo tudo, e o que acabou ocasionando? O pai envenenou a madrasta, ou seja, cometeu o crime, né? E ele, né, foi muito afetado por essa situação também, ficou doente, ele tinha um problema gástrico, e ele, achando que foi tomar um antiácido, tomou arsênico. Acho que era arsênico, não sei, alguma coisa, substância que era um pouco parecida, e ele acabou morrendo também. Então, olha a situação que foi criada nesse sentido. E ele foi visto como um suicida, né, que ainda é pior ainda para o espírito, né, nessa situação. Ele era tido como um suicida perante todo mundo ali. Enfim, isso tudo para dizer o quê? Que esse espírito que está ali, o Silas, já no mundo espiritual, né, já tendo um trabalho na espiritualidade maior, ele ainda estava aguardando a oportunidade para se refazer frente a essa situação. Ele não tinha ainda conseguido reaver essa situação toda. Então ele estava aguardando uma oportunidade em que ele fosse reencontrar o pai, reencontrar a madrasta, que esse era o planejamento para ele poder se livrar
de todo aquele sentimento que ele carregava com ele de ter tanto prejudicado aquela família e ele mesmo, né? Então nós pensamos assim, é fácil isso? Não, não é fácil, né? Nós estamos percebendo que o Silas já tinha uma outra posição, ele já tinha uma compreensão, né, de tudo aquilo que ele havia ocasionado, e ainda assim ele aguardava pela oportunidade redentora de poder. E aí qual era o plano? Qual era? A causa nós já soubemos, o que ele causou, né? Agora ele faria o quê? Ele retornaria, ele reencarnaria, seria o irmão da madrasta, ele seria médico, ele cuidaria dessa irmã, que seria muito doente, porque ela, afinal, ela foi envenenada, então o perispírito carrega, né, os prejuízos das vidas anteriores, enfim, do que foi causado ao perispírito, então ela ia ser muito doente. Ele seria um médico, amigo, companheiro dessa irmã, e a mãe dele assumiria, então, retornar com o pai, porque ele e o pai tinham a obrigação de cuidar daquela que foi a madrasta e a esposa dele. E essa seria, então, a situação que foi oferecida para que ele pudesse, então, né, o que a gente fala de resgate, mas, enfim, é de refazer a situação. É essa a expiação, né? É reviver aquele momento de uma outra forma, né? E ainda tendo que ter a consciência, porque nós sabemos que ao reencarnar, o espírito ele esquece, né? Nós vamos lá no plano espiritual e nós fazemos todas essas escolhas. Então o Silas está ali escolhendo tudo o que ele quer fazer para poder se redimir. Só que quando ele reencarnar, ele vai esquecer tudo. E ele vai ter que, por vontade própria, por mérito próprio, refazer essa caminhada. Ninguém garante que esse espírito, no meio dessa caminhada, não caia, né? Que ele não vá vacilar e retroceder ou entender, não continuar, não conseguir concluir aquilo que ele havia se proposto. Então, aí está a nossa consciência, né? Quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade nós temos e ainda, com a nossa imperfeição, ainda estamos sujeitos a não concluir e esperar a oportunidade de nova reencarnação. Então, a reencarnação é justamente a misericórdia divina que vem em nosso socorro. Porque às vezes nós vamos lá para o plano espiritual e vamos ter consciência daquilo que fizemos e aí a gente pede assim para os nossos mentores, não, eu quero fazer isso, eu quero voltar, eu quero viver na pobreza extrema, eu quero passar fome, mas eu mereço isso, eu mereço aquilo. Nós vamos querer sanar aquilo, né, da pior forma possível para que a gente possa realmente, né, sentir aquilo tudo. E aí eles dizem para nós, calma, não é bem assim. Você não vai dar conta. Porque nós somos assim, né? Nós sabemos que ainda nós temos o grande apelo ainda pelo mundo material, né? E nós temos que ter esse cuidado, né? Temos que ter o cuidado do que é que nós temos o compromisso de fazer. E aí que nós temos que entender que nós temos esses mentores que nos ajudam nessa caminhada, né? Então, quando nós falamos em lei de causa e efeito e justiça divina, nós estamos falando o quê? De oportunidade, né? De reconciliação conosco mesmos, né? Lá no livro O Céu e o Inferno, Kardec nos traz, ali na parte segunda, a questão de como que nós, espíritos, conseguimos ultrapassar essas nossas barreiras, né? E existem etapas. A partir do momento que nós temos consciência daquilo que nós fizemos e aquilo não foi bom, nós sentimos alguma coisa, né? E a gente sente um pouco de culpa, um pouco não bastante, aí nós sentimos remorso, né? E aí a gente começa a pensar que tem que fazer alguma coisa diferente, né? E a partir desse arrependimento, o espírito vai então se colocando, né, em situações que já oferecem essa situação para ele passar de novo por aquilo tudo de uma outra forma, né? E depois a gente vai ter a reparação.
Aí a gente vai ter um momento, como diz, como fez, vai fazer o Silas, né? Ele vai cuidar, ele vai ser uma outra pessoa, ele não vai mais prejudicar, mas ele vai cuidar da irmã dele, né? Aquela que ele prejudicou tanto. E hoje, quando nós pensamos na nossa vida, se nós olharmos um pouquinho, olhamos para essa existência aqui, nós vamos ver que tem muita coisa que nós passamos e que nós não entendemos, né? Às vezes nós olhamos para trás e pensamos, puxa, aconteceu tal coisa, mas hoje a coisa é diferente. Por que será? Né? Muitas vezes, né, nós temos que entender que nós estamos amadurecendo e nós já entendemos que as coisas precisam ser diferentes. Né? Que nós não somos mais aquela pessoa lá do... Cada dia, hoje eu não sou mais igual o que eu serei amanhã. E nós entendemos que o que eu estou adquirindo são valores morais para que eu possa continuar tendo essa visão do que eu posso melhorar, né? Do que eu não tenho que dar valor, do que não é importante e o que é importante para a minha vida, né? Muitas vezes, no âmbito familiar, nós enfrentamos situações dificílimas, né? Que a gente pode também, às vezes, fazer um parâmetro, ter assim, fazer uma correlação. Por que uma relação tão difícil, né? Nós vamos ver no final aqui umas situações que a gente vai rapidamente passar por algumas figuras que a gente vai pensar talvez em coisas da nossa vida, né? Ali nessa mensagem aqui, Remuneração Espiritual, de Emmanuel, está na obra Perante Jesus, olha só o que ele nos diz. Quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Olha que bonito isso. Toda vez que a justiça divina nos procura, ou seja, né? A justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, ou seja, fizemos lá, agora teremos que refazer, né? Então eles vêm nos cobrar. Segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, quando nós pensamos assim, né, qual é a saída que nós temos, né? Porque quem que não fez algo errado na vida, né, gente? Quem já não cometeu enganos e, enfim, e ainda vamos cometer muitos, afinal. E aí, olha que bonito. Se eu estou envolvido com uma causa no bem, olha só que lindo, né? A nossa sentença vai ser, no mínimo, colocada em suspenso. Nós não vamos ser, não vai ser, como é que fala? Excluído. Isso não vai ser, agora você está salvo, não precisa mais passar por isso. Não. Ninguém vai tirar de nós aquilo que nós devemos fazer, a nossa obrigação. Mas, com certeza, nós teremos isso revisto de alguma forma, né? Olha, eu achei muito legal isso. Opa, desculpa. Foi errado. Olha lá, quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio. Olha só que lindo. Já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em curso ou suprindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Ou seja, além de tudo, além de nós, né, nós temos as nossas penas amenizadas ou colocadas um pouquinho mais lá para frente, aqueles a quem nós ajudamos serão aqueles a que nos ajudarão no momento em que nós precisarmos, né? Nós lembramos de André Luiz, lá no nosso lar, quando ele estava lá no umbral, e, né, tanto tempo, e o que o ajudou, né, porque ele tinha, né, a profissão como médico, mas
Ele atendeu uma pessoa lá meio de mau gosto, mas atendeu, né? Porque a secretária deu olha, atende essa mulher, está precisando muito. E ela ficou tão grata, que ela rezava por ele, ela fazia preces por ele. E foi a prece dessa paciente que o ajudou a sair daquela situação para ele receber ajuda. Então imagine, né, nós estarmos numa situação complicada e nós temos lá aquelas almas bondosas rezando por nós, né, seu Nelson? Olha que maravilha. Então, vamos pensar, né, o quanto... Então, assim, na verdade, o que nós tiramos disso? Que o trabalho no bem, a caridade, a forma como nós levamos, né, enfim, as escolhas, nossas atitudes, como nós tratamos as pessoas, tudo isso vai ser contado a nosso favor. Né? É aquilo que nós estamos angariando para levar conosco para o mundo espiritual, porque na verdade o resto vai ficar. Né? Então, lembremos que sempre que a gente tiver a oportunidade de fazermos algo no bem, não deixemos essa oportunidade escapar, porque justamente as situações às vezes são colocadas no nosso caminho para nos testar também, né? Mas olha, será que ele vai mesmo encarar esse desafio aqui? Né? Às vezes a nossa vida está tão boa, né? A gente pensa assim, ai, será que nem tem problema, né? Está tão bom assim, né? Será que isso não é um alerta? Que eu tenho alguma coisa aqui demais que eu preciso? Tem algo a mais que eu posso fazer? Né? Então é algo para a gente refletir. Eu vou mostrar aqui para vocês então rapidamente. É uma forma um pouco, vamos dizer, um pouco mais animada, assim. Esse espírito, né, o Cornélio Pires, ele foi escritor, foi poeta, ele trabalhou nas revistas espíritas, no jornal Clarim, ele contribuiu muito para o movimento espírita, ele era folclorista, e ele, então, depois de desencarnado, ele continuou a contribuir com o movimento espírita. E através da psicografia de Chico Xavier, o Chico psicografava quadras, que eles chamam, né? E aí vocês vão ver. E então, enfim, a história é mais ou menos essa, não dá para ficar contando muito, mas então esse livro depois teve uma primeira ilustração em preto e branco, com essas quadras que eram ditadas para o Chico. Depois foi feita uma segunda ilustração, e eu vou colocar aqui algumas delas para a gente entender. E olha o título. Lei de causa e efeito e reencarnação ilustradas. Então, em 4 linhas, ele escreve, as 2 primeiras linhas são a causa e as 2 linhas são o efeito. Né? Então, a gente vai ver algumas delas aqui. Não sei se dá para enxergar. Porque eu tirei foto do livro, mas eu não sei se vai ficar muito... Deixa eu ver se dá para clarear um pouquinho aqui. Não muito, mas enfim. Diz assim, ó. Então é assim, uma página é uma, e depois é ilustrada a outra. Não tem nada a ver uma com a outra, tá? Mas olha só. Anésia pôs fogo à choça, assassinando o marido. Morreu e nasceu de novo, de corpo todo ferido. Ele rapidamente, de uma forma muito simples, num linguajar muito simples, ele coloca o que acontece e depois a forma como vai ser feita essa reparação. Né? Aqui, ó. Joaquim arrasou Simão para tomar-lhe Ana Vera, mas Simão tornou a ele, é o filho que o não tolera. Se vocês não compreenderem, eu acho que é simples, né? De entender. Ah lá. Abençoa o sofrimento a que a terra te destina. A dor na reencarnação é bênção da luz divina. Né? Normalmente a gente fala de dor e de sofrimento, né, gente? Mas na verdade é aquela oportunidade redentora mesmo. Que o espírito ele aprende, realmente passando de novo aquela situação. E aquela situação que causou dor, vai causar dor para a gente, naturalmente. Né? Não é apologia à dor, mas é isso mesmo que acontece. Né? Olha lá, por Zina matou-se João, um carro fê-lo aos pedaços. Hoje, ele é o filho doente que Zina beija nos braços.
Ou seja, eles vão estar interligados de alguma forma, eles foram, né, eles tiveram um relacionamento, emocionalmente eram ligados, e agora estão emocionalmente ligados como mãe e filho. Né? E a Zina vai cuidar dele porque, né, ele acabou tirando a própria vida por causa dela. Dançando, Gina criou muita dor, muito revés. Em breve reencarnará com reumatismo nos pés. Ai, meu Deus. Essa aqui. Lili deu filhos à fossa. Cultivava esse costume. Hoje nasceu enjeitada num curral cheio de estrume. Não faça aos semelhantes, seja o que for, onde estejas, que, em se tratando de ti, não aprovas nem desejas. Corsários de antigas eras rogaram ao reencarnar, para morrerem unidos em acidente de mar. Às vezes a gente vê, né, os desencarnes em massa, né, enfim, a gente nunca sabe o que está por trás daquela história, né? E acho que acabou, gente. Acabou. De qualquer forma, essa é a mensagem que nós tínhamos para deixar. E sempre lembrando, né, que existe a possibilidade, sempre haverá a possibilidade para qualquer espírito, por mais renitente que esse espírito seja no mal, sempre haverá um momento que esse espírito será resgatado e que ele passará por todo esse planejamento para que um dia, né, esse espírito chegue a condições. Então, todos nós lembremos disso, né, e que nós também, na nossa atual situação, nós podemos estar espiando alguma situação? Podemos. Mas também nós podemos estar sendo aqueles que estão na situação, né, como, por exemplo, a mãe do Silas, que ela aceitou o papel de reencarnar, de ser a mãe dele novamente, para ajudar naquela situação. Então, em alguns momentos não é assim, né? Em alguns momentos a gente sofre, em alguns momentos a gente ajuda, né? Mas tudo isso faz parte desse planejamento divino, né? E lembrando que apenas tendo a plena certeza que somos espíritos eternos é que isso tudo faz sentido, né? Caso contrário, tudo que nós estamos vivendo no mundo atual seria uma grande injustiça, né? É isso que eu tinha para falar conosco essa noite. Eu agradeço a atenção de todos.